Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como eu prometi, eu vou trazer o passo a passo do hipopótamo e do leão, feito com o molde safari. Então, a primeira coisa para a gente fazer, para montar, é ter uma base seca. Essa base eu fiz usando o cortador de babado, o terceiro do menor para o maior, texturizei e deixei secar por alguns dias para ficar bem firminha. Então, agora a gente vai tirar o corpo. Para o corpo, eu estou usando 15 gramas de massa na cor lilás, no caso do hipopótamo. Então, eu faço um rolinho e coloco na cavidade. Esse lilás que eu estou usando é a tinta violeta da Saramanil, mas eu deixei bem clarinha, misturei com massa branca para ficar bem clarinha. E aí eu aliso bem. Como essa peça vai ficar em pé, a parte de trás tem que estar bem lisinha. Tiro do molde e agora com uma estequinha agulha, eu vou tirar essas quininhas que ficam depois que a gente tira o molde, deixar bem arredondado. Então, essa parte vocês façam com bastante cuidado, com bastante tempo, para ficar com bom acabamento. Agora que eu tirei as quinas, eu vou pegar um arame galvanizado, no caso eu estou usando o número 18. Vou colocar uma colinha e vou colar no pescoço. Aí eu gosto de subir um pouquinho essa massa do pescoço para depois eu conseguir encaixar a cabeça e ficar bem firme. E agora eu colo na base, que já tá seca. Passo cola no pezinho e colo. Então, a gente pode deixar esse molde secando desse jeito. O molde do corpo não precisa pôr bola de isopor, não precisa pôr nada, tá? E aí, eu aguardo a secagem. Então, como eu falei, quando eu faço os bichinhos do safari, eu faço o corpo e a cabeça, deixo secando e no dia seguinte eu monto o restante da peça. Então, para a cabeça, eu peguei 22 gramas de massa e a bola de isopor número 25. Vou sovar, fazer uma bolinha, deixar bem lisinha e colocar na cavidade da cabeça. Aí eu faço uma cavidade um pouquinho funda para colocar essa bolinha. Essa bolinha eu passei cola, então evita de entrar ar, bolha de ar entre a massa e a bolinha de isopor. Aí, a parte de trás, eu tirei o excesso da massa que ficou e aí, com uma esteca agulha mais grossa, eu aliso bem. Então, é o mesmo caso. Como vai ficar em pé, essa parte de trás tem que estar bem lisinha. Então, eu capricho nessa parte de acabamento. Tiro do molde e aí fica essa emenda do lado, essas marcações do lado. Então, a gente vai vir com a esteca agulha e vai alisar bem essa parte do lado da cabecinha. Eu gosto também de passar um pouquinho do lenço umedecido para tirar todas as marquinhas, ficar bem lisinho. Se precisar, vocês reforçam também a marcação na região dos olhos. Pouca coisa, não precisa reforçar muito. E agora eu vou colocar o olhinho. Eu gosto de sempre de marcar aonde eu quero o olhinho para não ter perigo de ficar torto, ficar errado, né? O olhinho que eu tô usando é o redondinho, tamanho P, da Fabi Rodrigues. Então, com a ajuda de uma pinça, eu coloco os olhinhos. Se vocês podem colocar com um palitinho de dente, do jeito que vocês estão acostumados a trabalhar. Então, posiciono os olhinhos na cabecinha, lembrando que a peça tem que estar molhada, tem que estar úmida para poder colocar o olhinho. E aí, eu afundo bem esse olhinho para não ter perigo de sair na hora que seca a massa. Agora, eu espeto um palitinho de dente embaixo e deixo secar essa cabecinha. Para fazer o leãozinho, o processo é o mesmo.
Então, eu estou usando a massa doce de leite da Policol, que eu misturo com massa branca, mas não é massa natural, é massa branca, massa com tinta branca. E aí o processo é igualzinho, é a mesma coisa do hipopótamo. Aí eu já fiz a cabecinha também, eu coloquei a orelha, depois eu explico como que faz a orelha. E colei, do hipopótamo já colei a cabecinha. Eu já pintei os cílios, que eu já ensinei em outro vídeo, e agora eu vou fazer a bochechinha. Então, como eu falei, essa parte já tem que estar seca para a gente dar continuidade. Com o giz pastel eu passo na região da bochecha. O hipopótamo eu não vou passar, porque ainda a gente vai fazer o focinho dele. E agora eu vou colar a cabecinha no corpinho, que os dois já estão sequinhos. Então, com essa esteca da Blue Star, eu furo a parte de baixo, passo cola e encaixo no corpinho. E agora a gente vai fazer os bracinhos. Se quiser fazer o focinho antes de colocar os bracinhos, também pode. Então, para o bracinho, eu peguei 2 gramas de massa e coloquei ali na cavidade do braço. Eu tiro e com a ajuda da estequinha agulha, eu vou tirar as quinas também, deixar bem arredondado esse bracinho. Com a esteca gravata, eu vou fazer a marcação da patinha do leão. O hipopótamo eu deixei lisinho, agora do leão eu fiz essa marquinha. Como ele tá com a mãozinha no rosto, eu dobro um pouquinho esse braço e colo no rostinho dele. Colo no corpo e depois a mãozinha eu colo no rostinho. Sempre é bom passar uma colinha, porque depois que seca pode soltar. E agora a gente vai fazer o focinho. O focinho eu vou usar essa cavidade aí de cima do molde, a cavidade menor. Então, eu pego a mesma massa que eu usei para fazer o corpo e vou misturar com a massa branca, porque eu vou clarear para fazer o focinho. Então, eu misturo. Achei que não ficou muito claro como eu queria, vou misturar mais um pouquinho de branco, que eu gosto do focinho bem mais clarinho. Se vocês quiserem, pode fazer com massa branca também, aí é a opção de vocês. Então, primeiro, eu vou fazer a boquinha. Eu pego um pedacinho de massa, mas bem pouquinho mesmo, vou fazer uma bolinha e vou achatar. E aí, com uma massa rosa, um rosa um pouco mais escuro, eu vou fazer uma bolinha menor ainda e vou colocar no meio dessa bola que eu fiz com a cor do focinho. E vou colocar ali na cabecinha. Aí, agora, esse focinho, como ele é muito pequenininho, eu nem pesei. É bem pouquinha massa. Então, a gente faz uma bolinha também para tirar as rachaduras, coloco na cavidade do focinho, tiro, passo cola e coloco no rostinho. Ajeito bem no rostinho, onde eu quero que ele fique. E agora, com uma faquinha, eu vou fazer uma marcação no meio desse focinho. Então, marquei. E agora, a gente vai colocar o narizinho. Para o nariz, eu peguei uma massa marrom escuro. Vou fazer uma bolinha bem pequenininha, nem tem peso, nem pesei, porque é muito pequenininho. Coloco a cola e colo o narizinho. A orelha, eu gosto de deixar já seca para colocar a juba, porque facilita. Mas não tem segredo, é só colocar ali na cavidade da orelha. Tem um outro molde que vem junto, que são só as orelhinhas. Vou tirar a sua orelha, eu colo ali na cabecinha do leão. E se quiser, vocês podem marcar com uma esteca, com um boleadorzinho.
e fica desse jeito. Então, é bom deixar também a orelhinha já seca para facilitar na hora de colocar a juba. Então, agora a gente vai fazer a juba e a franjinha dele. Então, eu pego um pedacinho de massa, aí é o gosto de vocês. Se vocês querem uma franja mais gordinha, vocês pegam mais massa. Ou se quiser menor a franjinha, é só pegar menos massa. Fiz a coxinha bem compridinha, marquei com a esteca de faca. E agora eu vou colar na cabeça. Essa parte eu gosto de colar com água, porque senão a cola pode manchar, deixar aquele brilho na peça que não fica bonito. Então, passei a aguinha e colei a franja. E agora, a gente vai fazer a juba do leão. Então, com a mesma massa marrom, eu vou sovar e eu peguei 12 gramas de massa para fazer essa juba. Eu vou fazer um rolinho. Esse rolinho, ele vai ter mais ou menos 12 centímetros de comprimento. Aí, eu afino as duas bordinhas, as duas pontinhas eu deixo afinada. Ficou ali com mais ou menos 12 centímetros. Vou medir na cabeça, porque o acabamento eu ponho na parte de trás. Vi que ficou bom. E agora eu tiro e vou achatar um pouquinho só, bem levinho. E aí, com uma estequinha, pode ser uma esteca de faca, uma esteca gravata. No caso, eu tô usando a estequinha gravata. Eu vou fazer essas marcações na parte da frente e na parte de trás, que também a parte de trás tem que ter acabamento. Então, eu marco tudo, marco um pouquinho na parte de cima também da juba. E agora eu passo cola com bastante cuidado. Aí não pode ter excesso de cola, porque senão mancha também, vai ficar com acabamento feio. Vou ajustar ali na cabecinha do leão e colar a parte de trás. Colocar a parte de trás também. Aí, com uma estequinha de faquinha, eu venho fazendo o acabamento. Aí, eu marco um pouquinho mais para ajustar bem na cabecinha e ficar bonitinha essa juba. Lembrando que o molde e os materiais vocês encontram na loja da Fabi Rodrigues, na loja virtual ou na loja física da 25 de março. Agora só falta fazer o rabo do leãozinho. Então, tô pegando a massa na cor do corpo e a massa na cor da juba, para fazer a pontinha do rabo. Vou fazer um rolinho e vou afinar uma pontinha desse rolinho. O rabinho, eu vou fazer uma coxinha e vou marcar com a esteca faquinha. Depois que eu marcar, eu venho com uma estequinha de agulha, furo o meinho, a parte mais gordinha, passo cola e coloco a ponta do rabinho, aquela pontinha que eu afinei. Vou colocar na peça, vi que ficou muito comprido esse rabo, corto uma pontinha e colo ali, na parte de trás. E aí, dou um movimento nesse rabinho. Se vocês quiserem, vocês podem pegar a água e uma estequinha agulha e fazer a emenda desse rabinho. E aí, tá pronta o leãozinho. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um furinho na barriguinha também, para fazer o umbigo. E aí, tá pronto. Agora, a gente vai fazer o hipopótamo. Então, o hipopótamo, a gente já tirou o corpo, a cabeça, os bracinhos é a mesma coisa do leão, então não vou repetir.
Agora a gente vai fazer o focinho. Então, para o focinho, eu tô pegando a massa que eu usei para o corpo e tô misturando com massa branca. Então, vou deixar bem clarinho. E agora eu tô usando esse cortador oval. Eu tô usando o terceiro do menor para o maior. E vou abrir essa massa com o rolinho. Eu vou abrir nessa espessura. E vou cortar. Aí, depois que eu cortei, medi ali na cabecinha, vi que ficou bom. E vou tirar uma partezinha na parte de baixo. Eu vou cortar com a tesourinha uma parte ali embaixo. Deixar desse jeito o focinho. A parte redonda eu ponho pra cima. Tá? Agora, eu passo um pouquinho de água e coloco esse focinho no hipopótamo. E arredondo bem. Então, aonde eu coloquei, ou aonde eu colei, eu vou arredondar, alisando com a mão. E agora eu pego a mesma massa, a mesma cor de massa, e vou fazer duas bolinhas bem pequenininhas também. Que vai ser o narizinho do hipopótamo. Também vou passar água para colar. Assim não tem perigo de manchar a nossa peça. Aí eu coloco ali perto do olho, um pouquinho mais para dentro do olho, e aí com uma estequinha agulha eu vou furar, mas mais na parte de baixo do círculo da bolinha, para ficar um excesso de massa na parte de cima dessa bolinha. E agora eu vou fazer o dentinho. Então, tô pegando a massa branca e vou cortar 2 quadradinhos pequenininhos para fazer esse dentinho. Como eu tô usando a massa branca, é bom sempre limpar a mesa. Então, agora, cortei os 2 quadradinhos pequenininhos. Com a ajuda de uma faquinha, eu vou furar ali onde eu vou colocar esse dentinho. E é bom passar um pouquinho só de cola para não ter perigo de cair depois que secar. Pronto, agora já tá com os dentinhos. E agora a gente vai fazer a orelha e o cabelinho. Então, com a massa que eu usei para fazer o corpo, eu vou tirar na cavidade, a mesma cavidade que eu usei para tirar o leãozinho, eu vou tirar a orelha do hipopótamo. Só que a parte reta vai ficar para cima, vai ser ao contrário. E na parte de baixo, eu dou uma beliscadinha, aí fica um triângulo. E eu vou colar na cabeça a pontinha desse triângulo, a parte reta fica na parte de cima. Então, olha, ajeitei, passo uma colinha e coloco as orelhinhas. Então, a pontinha que vai ficar na cabeça, a parte reta vai ficar na parte de cima. E agora a gente faz o cabelinho. Para o cabelo, eu tô usando a massa um pouquinho mais escura. Então, eu escureço um pouquinho essa massa e vou fazer igual eu fiz o leãozinho. Vou fazer uma coxinha bem compridinha e com a estequinha gravata não, desculpa, a estequinha de faca, eu faço aquelas marcaçõezinhas. Vou colar também com água, dou aquela viradinha na ponta e coloco. E agora só falta fazer o rabinho. O rabinho também eu vou pegar uma quantidade de massa, não muita massa. Vou fazer uma coxinha e a pontinha mais fininha eu colo no corpo.
Aí, se vocês quiserem, pode também fazer o acabamento com uma estequinha agulha e água. Pode também usar o pincel modelador, se vocês quiserem. Então, sempre colocando água para deixar um bom acabamento. Aí, depois eu umedeço um cotonete e aí eu dou o acabamento. E aí, ficou pronto o hipopótamo. Agora, a gente vai fazer o blush. É bom esperar secar. A minha massa, ela tava úmida ainda, mas é bom esperar secar. Pode passar um pouquinho do blush na barriguinha, fica bonitinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E vou gravar mais bichinhos para vocês. Um beijo.